Alô, alô, YouTube! Começando a nossa série sobre tipo de governo, no último vídeo nós dividimos esses termos complicados em 5 diferentes categorias. Se você não lembra ainda, ou não viu, dá uma olhada no último vídeo clicando no botãozinho que vai aparecer nesse negócio aqui. Hoje a gente vai falar sobre as duas primeiras colunas, liberdade e sistema. Algumas pessoas me perguntaram por que eu fiz essas duas categorias separadas e não juntas, ou por que tem essa primeira aqui. E o motivo é simples. Países que são considerados democracias, eles têm níveis diferentes de democracias, porque eles são diferentes um do outro. E países não tão livres podem ter um sistema de governo diferente um do outro também. Então, não dá para colocar tudo no mesmo saco, porque tem muitas diferenças ainda. Por isso que eu decidi dar essa separada. Uma coisa importante para eu falar sobre essas duas primeiras categorias. Tem muitos países por aí que eles se consideram uma democracia, ou se consideram livres, podem até colocar a democracia, a palavra, no nome oficial do país. Mas lembra como eu falei no último vídeo, definições dessas coisas, elas podem mudar dependendo de quem está falando, de quem está explicando. Mas nos nossos vídeos aqui, nós não vamos ligar para esses tipos diferentes aí. Não vamos ligar muito para isso. Então o que a gente vai fazer primeiro, a gente vai definir o que é um país livre ou não, o que é uma democracia ou outros tipos, e aí nós vamos avaliar os países de acordo com as definições que nós fizemos. Se é uma democracia ou se é outra coisa. Começando por liberdade. Essa aqui, como eu falei antes também, é a alma do país. É o que vai definir quais das outras categorias que ele se encaixa mais. É o que vai definir como o país vai ser. Então, para saber se um país é livre ou não, eu me baseei pelo site Freedom House, que é uma ONG muito boa que trabalha analisando sobre democracia e liberdade no mundo. E aqui está o resultado. Existem muitos fatores que eles usam para definir se um país é mais livre do que o outro. Duas das mais importantes são liberdades civis e direitos políticos. Ou seja, liberdade civil é se as pessoas no país, elas podem se expressar como elas quiserem, se elas podem se organizar, se ninguém é maior que a lei, se propriedade privada é segura, se grupos diferentes têm os mesmos direitos, etc. E direitos políticos tem a ver com política. Tem a ver com se qualquer pessoa que quiser pode participar da política ou não. Se qualquer um pode se organizar para falar sobre essas coisas, pode formar partidos, pode se tornar opositor ao governo ou parte, se o governo é transparente, corrupto, etc. Aí o site ele dá algumas notas, e a nota geral é de 0 a 100. Quanto mais perto do 0, menos livre o país é, e quanto mais perto do 100, mais livre. O Brasil ganhou o status de livre, viva! Mas ele está com a nota de 75, que é boa, mas não ideal. O que prejudica a nossa pontuação é a corrupção, principalmente. A falta de transparência em alguns fatores também, e a imprensa. Apesar de termos imprensa livre, muitos jornalistas hoje podem e ainda são ameaçados. E isso meio que atrapalha o trabalho livre deles, e aí machuca um pouco a nossa pontuação. Mas a gente ainda tem uma nota muito boa, ainda mais comparando com os vizinhos aqui. Eu coloquei o link desse site abaixo se você quiser explorar mais, ver outros países e entender um pouco mais as definições deles. Infelizmente, por agora, o site só está em inglês, mas você pode usar o tradutor do Google no site. Tendo a alma do país bem definida, agora a gente pode ir para o corpo, para a segunda parte, a segunda coluna, sistema. E aqui coloquei 3 tipos de sistemas principais: democracia, oligarquia e autocracia. Como eu já falei, não canso de falar, dependendo de quem você pergunta, ele pode colocar um país em uma certa definição, quando na verdade ele deveria estar em outra. Para definir democracia já é difícil também. O negócio é que essas definições, tipo democracia, não é uma coisa fixa, ela muda e evolui com o tempo. Dá uma checada no outro vídeo que eu falei sobre como era a democracia na Grécia Antiga, era bem diferente do que vivemos hoje, e bem interessante também. Também nem precisa ir tanto no passado assim. Há 200 anos atrás, essa definição de democracia já era bem diferente do que é hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles se achavam já mega democráticos quando eles viraram independentes, sendo que ao mesmo tempo escravos e mulheres não podiam votar. Então, para o propósito desse vídeo, eu decidi usar a definição de democracia também do site Freedom House. Achei a definição bem boa e bem atual. Democracia é um sistema político onde os líderes são eleitos em um processo competitivo de multipartido e multicandidato, onde partidos de oposição têm a chance legítima de obter poder e participar do poder. Traduzindo, para um país ser uma democracia, ele precisa ter eleições justas, competitivas, qualquer candidato pode participar, qualquer partido pode participar também, mais de um partido de preferência, mais de 2, melhor ainda. São livres também, qualquer um pode fazer se quiser ou não, e onde a oposição tem chance realmente de ganhar, sem que o sistema impeça por trás dos panos. Então, voltando para os sistemas aqui são os países que caem mais na definição de democracia. Se não é uma democracia, então é alguma das outras opções.
Oligarquia também vem do grego, significa poder de poucos. Nesse sistema, são países que eles podem até se considerar democracias, pode ter também democracia no nome do país, essas coisas, mas na realidade, um ou mais desses pontos aqui da nossa definição não bate bem. Por exemplo, eles podem não ter eleições tão livres, como na definição. Quem realmente manda nesse país é um grupo menor. Pode ser elite, pode ser uma família, um grupo religioso, militares, grupo secreto, etc. Mesmo se tem eleições, nenhum outro grupo, outro partido, outro candidato tem chance de verdade, porque esse grupo impede de alguma maneira. Um exemplo clássico é a Rússia. Lá, eles se consideram uma democracia. Eles têm outros partidos e dizem que tem oposição. Mas todos os outros partidos são secretamente financiados pelo partido maior. Ou seja, eles só existem para fingir que tem oposição. Em países com oligarquia, a oposição não tem chance de ganhar, nem se a maioria do povo votar neles. Alguma grande mudança precisa acontecer para isso mudar. E aqui tá alguns outros exemplos de países com oligarquia. E aí, por último, temos autocracia, que é o poder de uma pessoa só. Esses casos são governos onde o poder está centrado numa pessoa só. Bem, a gente sabe que uma pessoa com todo o poder é bem difícil, ainda mais nos dias de hoje, sempre tem um grupinho às vezes por trás. Mas eu ainda acho bom separar essas duas categorias para a gente diferenciar os governos que realmente têm um líder único bem forte, com características fortes, que tem a palavra final, seja um rei, um ditador, imperador, sei lá, daqueles que a palavra final é de um partido ou de um grupo pequeno de pessoas. Por exemplo, a China, ela é bem uma oligarquia. Por quê? Porque realmente o partido é que manda. Tem o líder do partido, mas a gente sabe bem que lá é o partido que é o manda-chuva. Enquanto um país que tem um ditador, mesmo que tenha esse grupo, ele muitas vezes tem que ficar negociando com o ditador que tem a palavra final para poder fazer alguma coisa. Também nesses países pode até existir uma oposição que o governo deixa, que o ditador deixa, só para falar, a gente tem oposição, a gente é do bem. Mas as chances dessa oposição ganhar é zero, quase nada. Muitos desses governos até nem fingem ser democracias, e eles são mundialmente conhecidos como ditaduras. Se a gente parar para pensar, a gente consegue lembrar de alguns exemplos, antigos e atuais. Agora, para terminar, existem outros dois nomes que eu pensei em colocar aqui como sistema, que é totalitarismo e aristocracia. Mas esses dois termos, eles se misturam muito com esses últimos dois sistemas que a gente falou. Então, ao invés de definir eles como um sistema, eu coloquei eles mais como uma característica que um grupo, um governo ou um líder pode ter. Por exemplo, totalitarismo é um líder ou governo, ou até seu chefe no seu trabalho, pai ou mãe de família, que é muito autoritário, que tira muita liberdade das pessoas, tipo, muita mesmo. E a aristocracia eu vou definir como cargos de governo que são concursados. Ou seja, para você participar desses cargos, por exemplo, como cargos de juízes, cargos militares, cargos diplomáticos, você tem que fazer uma seleção, você tem que estar preparado, você tem que fazer uma preparação para você fazer parte disso. O melhor que ocupa. E aí qualquer um dos três sistemas que a gente falou, democracia, oligarquia e autocracia, pode ter líderes ou cargos assim. Mas é isso aí, agora a gente já formou o corpo e o nosso país está ganhando mais formato, tendo alma e corpo completo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar e vamos falar sobre as roupas diferentes que um governo pode usar, ou seja, algumas características, algumas funções, algumas regrinhas que o governo pode escolher usar. Até mais!